Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça e não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 3, e iremos ler alguns textos. Em primeiro lugar, vamos ler o versículo 10. Diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quer dizer que este é o chamado de Deus a Moisés. Claramente, Deus dá esta ordem a Moisés: vem e eu te enviarei. No entanto, Moisés coloca muitas objeções. Vamos ver algumas delas. Em Êxodo 3, 11, primeiro 11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ó Senhor, eu não sou ninguém. Ninguém me conhece lá. Quem é que eu vou dizer que sou? No versículo 13, uma outra desculpa. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer-lhes, Senhor? Eu não te conheço a ti também, o que é que eu lhes vou dizer? Vamos ver um outro texto. Êxodo 4, 1 diz: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não quererão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Já vemos aqui as constantes desculpas de Moisés em relação a esse chamado de Deus. Depois, no versículo 10, diz: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E ainda no versículo 13, ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. O que é que Moisés queria dizer com isto? Moisés, de todas as formas, queria esquivar-se desta missão para a qual Deus o tinha chamado. Mas a maior objeção, pelo menos daquilo que eu me apercebo, encontra-se no capítulo 3 e no versículo 13, que diz assim: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi. Moisés está preocupado verdadeiramente com isso. O que é que eu vou dizer-lhes a eles? Vamos ver que depois da libertação, depois de Moisés ter libertado o povo de Israel do Egito, Moisés continua com aquela preocupação: eu não te conheço, Senhor. E então ele quer conhecer quem é Deus, porque ele sabe que depende muito desse conhecimento que ele possa ter de Deus, a maneira de transmitir esse conhecimento a todo o povo. Por isso, Moisés não vai regatear esforços no sentido de conhecer Deus. E ele faz um pedido especial em Êxodo 33, capítulo 33, e vamos ler o versículo 18, que diz: rogo-te que me mostres a tua glória. E a verdade é que Moisés queria conhecer quem era esse Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Deus revela-se a Moisés. E então Deus vai dizer a Moisés: passando, pois, o Senhor perante ele, isto no capítulo 34,
versículos 6 e 7, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Quer dizer que essa revelação de Deus foi suficiente para Moisés. Moisés, naquele pequeno espaço de tempo, ele conseguiu compreender quem era esse Deus. Porque Deus falou com ele, ali no monte, estavam os dois a sós. E então Deus revelou-se a Moisés. Eu imagino como teria sido aquela conversa. Uma conversa extraordinária. Eu calculo que a maneira como Deus diz a Moisés: Moisés, olha, eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus piedoso. Aquilo encheu as medidas de Moisés. Não foi necessária mais nenhuma explicação para que Moisés pudesse compreender Deus. Ele viu quais as características de Deus: misericordioso, piedoso, longânimo, grande em bondade e verdade, perdoador. Eu estou a fazer este pequeno resumo em atenção àqueles que com certeza logo não poderão assistir à mensagem. Mas na mensagem desta noite eu irei explicar cada um destas características de Deus. Mas vamos falar um pouco mais de Moisés. Ele tornou-se no homem mais manso. Porquê? Porque ele teve aquele encontro com Deus. E naquele encontro Moisés conheceu Deus. Moisés sabia agora quem era Deus. Tornou-se o homem mais manso, compreendia pacientemente as faltas dos seus irmãos, intercedia por eles, procurava revelar o caráter de Deus em tudo o que ele fazia e já no final da sua vida proferiu as bênçãos sobre as 12 tribos. E as bênçãos que Moisés proferiu, seria bom que cada um de nós pudesse estudá-la em pormenor. Mas há uma que eu queria destacar, uma bênção dessas. E essa foi a bênção que ele proferiu a Benjamim. Diz a Moisés: de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Há 4 aspectos aqui, 4 pontos importantes que eu gostaria muito de poder examinar convosco durante estes próximos momentos. O primeiro deles, o amado do Senhor. O que é que significa o amado do Senhor? Iremos ver. O segundo, habitará seguro com ele. O terceiro aspecto, todo dia o cobrirá. E o quarto aspecto, morará entre os seus ombros. Vamos analisar cada um deles em detalhe. Em primeiro lugar, o amado do Senhor é diferente do culpado. Quem é o amado do Senhor? O amado do Senhor é aquele que acredita totalmente em Deus, deposita toda a sua confiança nele, aquele que, independentemente do que aconteça, quer encontrar-se com Deus e quer seguir as orientações de Deus. Por sua vez, culpado. Culpado não é aquele que erra, não é aquele que cai. Culpado é aquele que não aceita essas orientações de Deus. Culpado é aquele que rejeita o caminho que Deus traçou. E qual foi esse caminho? Através de Jesus Cristo. Quando eu rejeito a Cristo, quando eu não confesso os meus pecados e não aceito a Cristo como o meu substituto, eu aí sou culpado, porque estou a rejeitar o único meio de salvação que Deus pôs no meu caminho. Mas a quem é que é dirigido isto? O amado do Senhor é dirigido a Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era justamente o último filho de Jacó. Aquele que sabia que não tinha quaisquer direitos. Isto quer dizer uma coisa: o amado do Senhor não se importa de ser o segundo. O amado do Senhor não se importa de ser o último. O amado do Senhor é aquele que reconhece
a sua pobreza espiritual e então vai recorrer a Cristo. É aquele que é humilde, é o amado do Senhor. E é interessante que esse amado do Senhor é, portanto, aquele mais humilde. Não importa, na igreja, com certeza aquele que não sabe cantar, com certeza aquele ou aquela que não sabe pregar, com certeza aquele ou aquela que se senta só nos bancos de igreja e ali está impávido e sereno, nem dá a sua opinião, mas se ele realmente na sua vida íntima com Deus, ele confessar os seus pecados e aceitar a Cristo, esse é um amado do Senhor. Depois diz, habitará seguro com ele. Que coisa bonita, o habitará seguro com ele. Isto quer dizer que o amado do Senhor pode ter a certeza absoluta de que na sua vida Deus vai estar presente. Deus vai habitar na sua vida. E é muito interessante esta palavra habitar. Quando Deus disse ao povo de Israel, a Moisés, de uma maneira particular, mas a todo o povo de Israel em geral, e me farão um santuário, e diz, e habitarei no meio deles. O que é que quer dizer este habitar? O habitar não tem o mesmo significado que o nosso habitar hoje, mas este habitar quer dizer eu quero estar ao vosso lado, é de alguém que quer fazer uma amizade próxima connosco. Alguém que nos quer dar a sua amizade, mas pasmem agora, alguém também que quer receber a nossa amizade. Então, diz que o amado do Senhor, aquele que não se importa de ser o segundo, aquele que não se importa de ser o último, aquele que não se importa de dar a primazia aos outros, aquele que é humilde, esse habitará seguro com ele. Ou seja, Deus todo dia vai estar com ele. E depois diz, todo dia o cobrirá. Esta é uma frase tremenda. Todo dia o cobrirá. E com certeza aqui eu iria recorrer um pouco a esse santuário. Havia ali no altar dos holocaustos os sacrifícios. E esses sacrifícios, havia aquilo que era chamado sacrifício contínuo, que mostrava que todo dia, não importa que fase do dia, que todo dia essa pessoa que vivia com Deus estava coberto pelo seu perdão. Quando eu aceito Cristo na minha vida, quando eu quero ser esse amado do Senhor, quando quero ser humilde, então posso ter a certeza que a cobertura de Cristo vai estar comigo todo dia. É por isso que esta bênção a Benjamim é uma bênção tremendamente importante. E depois diz ainda, morará entre os seus ombros. O que é que isso significa? Morará entre os seus ombros quer dizer que quando eu estou entre os ombros de alguém, eu estou a receber um abraço de Deus, o abraço divino. Permitam-me uma pequena explicação com estes gráficos que nós iremos ver agora. Vamos supor que esta bola branca que se encontra aqui representa o homem no seu estado de perfeição. Mas a verdade é que o homem não continuou sempre nesse estado de perfeição. E a verdade é que esse homem fracassou e se tornou pó. É por isso que o salmista também diz que é o homem para que tu te lembras dele. É, justamente, o homem tornou-se fraco pelo seu pecado. É pó. Mas a verdade é que é neste momento em que o homem é pó que vem o tal abraço divino. E nós vamos ver até que ponto é que a divindade está toda envolvida neste abraço divino. Em primeiro lugar, quando eu vou ao Pai, quem é que eu vou encontrar no Pai? Lembram-se o que é que Deus disse a Moisés? Que ele era um Deus misericordioso,
um Deus piedoso, um Deus longânimo, um Deus bondoso, um Deus perdoador. Assim, quando eu vou em oração ao Pai, aquilo que eu vou encontrar é um Pai com estas características. E então o Pai, aquilo que me vai dizer é: ainda bem que te vieste ter comigo, eu quero ser misericordioso contigo, olha, eu envio-te para o Filho. E o Filho vai-me dizer: aceito o teu arrependimento, sou o teu substituto, concedo-te a minha justiça. Quer dizer que vemos que já os dois estão envolvidos nesse abraço divino, no abraço de qualquer ser humano, no meu abraço, no vosso abraço. Qualquer pessoa que se aproxime de Deus está envolvida neste abraço divino. E Jesus diz: olha, mas tanto o Pai como eu queremos ser misericordiosos, eu sou o teu substituto, mas quero que tu continues a viver uma vida bem perto de nós, e assim envia-nos para o Espírito Santo. E o Espírito Santo então vai nos transmitir poder para curar, vai nos transmitir esse poder, é a cura espiritual, é a cura mental, é a cura física, e por fim vai nos dar poder para nos transformar à semelhança de Deus. E isto aqui é que é o importante. Os três estão envolvidos justamente nesse abraço para que depois eu seja transformado à semelhança divina. O objetivo é o mesmo que dizia Jesus Cristo. Aquele objetivo de que quer que tudo volte ao princípio, como era no princípio, voltarmos a ser semelhantes a Deus. Mas aqui surge uma grande questão. E quando eu errar? O que é que vai acontecer quando eu errar? E diz: é simples. Eu encaminho-te outra vez para o Pai. Quem é que eu vou encontrar nesse Pai? Vou encontrar outra vez esse Deus misericordioso, esse Deus longânimo, esse Deus bondoso, esse Deus perdoador. E então eu estou continuamente dentro deste abraço divino, porque o Pai depois vai enviar-me para o Filho: olha, errastes, eu sou misericordioso contigo, mas vai ter com Cristo. Confessa os teus pecados, aceita a Cristo como teu substituto e não desistas deste caminho, não desistas, não queiras sair deste abraço. Por isso mesmo, a nossa caminhada é justamente esta. Enquanto eu não deixar de estar neste abraço, eu posso ter a certeza absoluta que o Senhor vai continuar a abraçar-me dessa forma. Diz aqui que a menos que haja um contínuo retorno a Cristo em oração consciente, ou um permanecer também contínuo e consciente no abraço divino, poderá acontecer o mesmo que aconteceu ao povo de Israel. Chegou o Messias e não o reconheceram como tal, porque não conheciam o seu verdadeiro caráter e missão. Quer dizer, quando eu falo aqui de que tem que haver um contínuo retorno a Cristo em oração consciente, o que é que eu chamo isto de oração consciente? É aquela oração em que eu vou ter com Deus, não é aquela oração banal que eu faço apenas para adormecer a minha consciência, mas é aquela oração em que eu estou na presença de Deus, em que eu reconheço a minha indignidade, reconheço a minha miséria, mas estou feliz porque aceito a Cristo e Cristo é o meu substituto. Por isso mesmo, isso é uma oração consciente. Ou então, eu permanecer também de uma forma consciente neste abraço, saber que aquele Deus é um Deus misericordioso, saber que Ele me recebe com essa misericórdia toda, saber que Cristo é o meu substituto e saber que o Espírito Santo está ansioso por transmitir o seu poder para que eu possa realmente começar a refletir a semelhança divina. Sim, João 10, 27 a 29 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E agora reparem no que diz aqui: e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Sabem o que é que isto significa?
significa justamente que enquanto eu não sair dali, ainda que eu erre, ainda que eu, num ou noutro momento, não consiga revelar ou não consiga demonstrar o caráter de Deus, não é por isso que o Senhor me vai abandonar. Eu continuarei lá. Ninguém, diz Cristo, pode arrebatar-vos da mão de meu Pai, porque Ele é maior do que todos. Esta é uma promessa maravilhosa. Quer dizer que quando efetivamente, eu vou só mostrar aqui uma coisa, quando eu permaneço neste abraço divino, o homem que era pó, o homem que era indigno, ele torna-se num homem vencedor. Mas um homem vencedor é em Cristo Jesus. A vitória não é dele. A vitória é justamente de Cristo. Mas ele vai se tornar um vencedor porque não saiu deste abraço divino. Sim, é verdade. Nós podemos ter absoluta certeza de que enquanto estivermos neste abraço divino, nós não vamos de maneira nenhuma ser interrompidos pelo inimigo. E eu gostaria muito que cada um de nós pudesse ter a certeza e pudesse querer permanecer neste abraço. E enquanto nós refletimos nisso, vamos ouvir uma música especial, uma música que nos pode elevar e nos pode ajudar a compreender esse grande amor de Deus por cada um de nós. Um Deus que não está de maneira nenhuma preso aos nossos erros. E eu já falarei um pouco mais convosco. Vamos então prestar atenção a esse hino que a Inês nos vai trazer. Ao olhar para mim, tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar para mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além. Além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando eu olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando eu olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho força para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas confiar. Ao olhar atrás, vejo mais que simplesmente uma condenação.
Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão. Tudo que vivo aqui ganha sentido então. E quando eu olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando eu olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho força para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas confiar. Sim, agradecemos à Inês por este cântico, mas eu queria, neste momento, chamar a vossa atenção para um conhecimento muito importante de Deus. Deus sabe que o inimigo que nos atormenta é um inimigo muito poderoso. Deus sabe que nós, como seres humanos, com tendência para o pecado, não temos qualquer hipótese de vencer as tentações. É por isso que Cristo nos quer abraçar com o seu abraço. É por isso que Cristo verdadeiramente está disponível para não deixar que ninguém nos arrebate da sua mão. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu querido jovem, não te preocupes, não tenhas medo quando erras. Não fiques desesperado com isso. Vai ter com Cristo. Cristo está à tua espera. O importante para Deus é tu não desistires de ir ter com Ele. O importante para Deus é, ainda que eu erre, eu sinta a tristeza por esse pecado, suplique o perdão a Deus, confessando o meu pecado, e depois então suplica a Deus a força para não desistir desta caminhada. E podes ter a certeza que Deus te abençoará grandemente. Gostaria muito de, neste momento, poder orar contigo, poder orar com cada um de vós para suplicar a Deus essa força para esse abraço. Querido e bondoso Pai, por favor, Senhor, abençoa grandemente a cada pessoa que esteve atenta a esta mensagem, a cada pessoa, Senhor, que está ansiosa por receber esse abraço da Tua parte. Que seja para a glória do Teu nome, que seja para a Tua honra, Senhor, mas que todos nós que assistimos a esta mensagem da Tua parte, Senhor, possamos viver de harmonia com aquilo que Tu esperas de nós, que recorramos a Ti a qualquer momento, com a plena certeza de que ninguém nos arrebatará da Tua mão. Por favor, Senhor, orienta-nos e ajuda-nos. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e
misericórdia. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu